Continuando o estudo do livro de Apocalipse, no capítulo 12, vamos hoje aprender sobre as palavras do nosso mestre Yeshua HaMashiach às congregações, algumas congregações. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, nós aprendemos a respeito da mensagem que Deus, o Pai, ele envia a Jesus, apocalípticos, né? Que significa literalmente, como nós vimos aqui, né? Vamos lá relembrar. Ato de tornar descoberto, exposto, revelar, ok? Então, algo encoberto que é revelado. Imagine então, né, algo que tem uma cortina por cima, um véu, que é tirado para que as pessoas vejam o que está embaixo. Então, o livro Apocalipse traz essa ideia, né, de revelar às pessoas informações preciosas do futuro da humanidade, principalmente a relação da igreja e os acontecimentos que irão suceder na Terra durante todo o período da igreja. Embora, né, o livro de Apocalipse fala de muitas coisas futuras, ele também trata de todas as informações que aconteceriam com a igreja do Senhor Jesus, corpo do Senhor Jesus ou congregação do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Ok? No finalzinho do capítulo 1, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, ele revela a João o primeiro mistério de Apocalipse. Então, dos muitos mistérios que Apocalipse traz, o livro, né, em si já nos ajuda a entender pelo menos os primeiros mistérios, certo? Os primeiros mistérios já são revelados mesmo no livro. Por quê? Porque o apóstolo João, ele se depara com uma visão, né, bem intrigante. Ele vai se deparar ali com a visão de Yeshua HaMashiach, né, nessa gravura aqui. Eu não consegui achar uma outra melhor, mas aqui nós temos a descrição, né, do nosso Senhor Yeshua. Lá fala que ele estava com os pés de cobre, né, polido. O rosto dele era como o sol, estendia-se uma longa espada. Ele também estava trajado como sacerdote. E aí, aqui, olha, ele fala sobre as 7 congregações, no caso, 7 candeeiros, ok? Que representa as 7 congregações. Como vocês podem ver aqui, né? 7 igrejas, certo? 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a própria revelação já começa nos trazendo atenção do que se trata o livro de Revelação, o livro de Apocalipse. As revelações são para a igreja, entende? Tudo que vai girar em torno de Apocalipse já está discriminado aqui no livro de Apocalipse capítulo 1, quando fala sobre a igreja. Então Apocalipse é uma mensagem para a igreja. Você vai ver no Apocalipse vários tipos da igreja, ok? E ela é até mesmo subdividida em 7, mostrando também 7 características que a igreja de Cristo teria durante as eras. Quando eu digo durante as eras, eu quero dizer desde quando Jesus, Yeshua, ele funda a sua igreja, quando ele entrega a Torá no coração do povo, no Pentecostes da época da sua ressurreição, 50 dias após a sua morte, né? Ali existe a entrega da Torá, certo? A primeira Torá foi entregue por Moisés para Moisés no Monte Sinai, ok? A segunda Torá também foi entregue por Mashiach e Yeshua. A primeira foi entregue por Mashiach e Yeshua a Moisés, ok? E aos judeus. A segunda é entregue por Yeshua HaMashiach aos judeus e para os gentios, ok? Então é mais ou menos isto que prefigura. Os 120 ali naquela sala de sobrado, eles recebem ali a Torá no coração, que é o Espírito no coração. Todos foram batizados ali em Espírito Santo e todos começaram ali a participar efetivamente do corpo de Cristo.
É como se um corpo morto recebesse ali espírito, o Espírito Santo dá vida ao corpo, né? Como o Espírito Santo deu vida ao corpo de Cristo morto quando foi ressuscitado. Então, como a festa de Pentecostes ou das semanas ela é prefigurada neste ato, aqui nós temos aqui uma mensagem em Apocalipse capítulo 1, referindo-se exclusivamente o livro de Apocalipse à igreja, ok? Então, vai explicar no livro de Apocalipse, durante todos os capítulos, o que vai acontecer com a igreja do Senhor. Claro que também vai trazer, né, a respeito de outros que não fazem parte da igreja de Cristo, como por exemplo a fera, o falso profeta, né, as feras e aí por diante. Mas tirando isso, todas as tipificações do livro de Apocalipse vão estar voltadas ao povo de Deus, certo? A igreja de Cristo, ok? Ou o povo de Israel, um dos dois. É isso que eu gostaria de falar sobre isso. Para nós iniciarmos de fato o livro de Apocalipse no capítulo 2. Aí, a primeira palavra que é mencionada aqui é a respeito do anjo. Do anjo. Vou pegar aqui a caneta. Beleza. Então, aqui diz assim, ó. O anjo da igreja em Éfeso escreve. Bom, quem é esse anjo da igreja de Éfeso? Bom, quando nós pegamos aqui a palavra anjo, nós vamos observar que aparece aqui um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Embora nós temos às vezes em nossas mentes, né, que um anjo é uma criatura espiritual, essa não é a etimologia primária da palavra anjo ou ângelos ou melahim em hebraico, ok? A etimologia dessas palavras, tanto em grego quanto de hebraico, representa basicamente mensageiro, que é uma função, certo? Embora existam, né, mensageiros espíritos, como é testado em toda a escritura, mas também existem mensageiros que são humanos. Então, a palavra anjos pode referir-se também a homens que levam mensagens, ok? Digamos que as pessoas que trabalham no correio, né, podem ser chamados de anjos, pois levam mensagens, ok? Então, um anjo é quem leva uma mensagem. Então, aqui fala, o anjo da igreja em Éfeso. Para podermos entender isso, vamos ter que falar novamente no capítulo 1, no último versículo, para vocês entenderem o que pode estar sendo mencionado aqui. Eu gostaria muito de explicar para vocês. Bom, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos. Então, primeiro, 7 nas escrituras, né? 7 nas escrituras é um número de completude, um ciclo completo, né? Uma semana tem 7 dias. Então, do ponto de vista de Deus, 7 é um número perfeito, de um ciclo completo. Então, aqui quando fala 7 estrelas e 7 congregações, 7 igrejas, não está referindo-se apenas às igrejas, né? Efésios, Emirna, Filadélfia e assim por diante, né? Nós sabemos que está falando de toda a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo, desde o começo de sua igreja. Então, lá quando Cristo batiza o povo em Espírito Santo, inicia-se ali a igreja de Cristo, composta de judeus e gentios. Então, as 7 igrejas, né, estão representadas desde aí, então, até no dia que ele volta, certo? No dia que ele volta à Terra novamente. Então, lá no
Pentecostes, ele envia o Espírito Santo a 120 discípulos. Desde aí começa então o ajuntamento de pessoas, ok? De pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo. E aí quando ele chega na sua vinda visível ali, todo esse período que passou, né? Desse período todo aqui até aqui é o período da Igreja de Cristo, certo? Composta de judeus e de gentios. Então o 7 aqui representa todo esse povo, ok? Todo esse povo que está se juntando em Cristo por meio do Espírito Santo, por meio do pão e do vinho, por meio da comunhão e do amor, por meio das boas obras, por meio da fé, por meio da perseverança, por meio do martírio, né? Da morte de muitos de forma violenta. Então, existe por meio do batismo, né? Por meio da comunhão dos santos, que sempre aconteceu, desde sempre, embora, né? O cristianismo passou por muitos e muitos desafios, e muita apostasia, né? Entrou no meio do cristianismo, como foi descrito por Jesus na questão do joio, mas o cristianismo sobreviveu às eras, ok? Então 7 igrejas não é somente as 7 igrejas do Apocalipse, são todas as igrejas de Cristo. E o que significa Igreja de Cristo? Igreja de Cristo é o lugar onde as pessoas elas recebem Cristo e o Pai em seu ser. Qual é esse lugar, né? Que as pessoas recebem Cristo e o Pai em seu ser? Dentro do corpo de cada um de nós. Então, a Igreja de Cristo, né? Quando estamos 2 ou 3 reunidos para falarmos sobre Jesus, reunidos no nome de Jesus, somos Igreja de Cristo. Isso é independente de placa de igreja, tá? Independente de placa de igreja, independente de religião. Não é, a Igreja de Cristo não é religião. A Igreja de Cristo não é a Igreja Católica, a Igreja de Cristo não é a Igreja evangélica, não é as igrejas por nome em si, são pessoas. Tá? Lá dentro da Igreja Católica tem Igreja de Cristo, lá dentro das igrejas evangélicas tem Igreja de Cristo, mas não necessariamente a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Não necessariamente a Igreja Evangélica é a Igreja de Cristo, ok? A Igreja de Cristo são pessoas sinceras que vivem o Evangelho de Cristo com sinceridade. Isto que é a Igreja de Cristo. Aonde Cristo, por meio do Espírito Santo, do Pai, que foi dado a Ele, depois da sua ressurreição gloriosa, essas pessoas recebem a graça divina de Deus, a graça eterna, e elas replicam os ensinos de Cristo em suas vidas, sendo luz e sal no mundo. Então, esses são igrejas. Aqui em Apocalipse nós temos ali 7 igrejas que representam todas as características que iriam acontecer na Igreja de Cristo durante as eras, até ele voltar. Ok? É isso que vocês precisam entender. Então, sabendo disso, fica fácil agora entendermos quem são as estrelas, porque aqui falou de estrelas, 7 estrelas. Então, da mesma forma que as 7 igrejas são a totalidade de Igreja de Cristo, ou a totalidade de salvos em Cristo, os que participam do corpo de Cristo, as estrelas são os enviados para enviar mensagens à igreja. Como vocês podem perceber aqui, ó, você vê que o anjo da igreja escreve. Ele não fala a palavra dele, ele fala a palavra daquele Senhor que o enviou. Então, apesar de este anjo nas 7 primeiras igrejas possam ser também criaturas celestes que ajudam, né, a igreja carnal, a igreja física, a igreja do mundo, né, também pode estar referindo-se a pessoas, ok? Aqui pode fazer uma referência de pessoas que receberam de João a revelação e levaram essas
revelações às 7 igrejas da Ásia. Como também pode representar o grupo dos que sempre estariam dedicados a ensinar o povo de Deus, mensageiros de Deus. Como no passado Deus enviou profetas ao povo de Israel, da mesma forma Deus tem levantado durante as eras homens corajosos que sempre lutaram a favor do cristianismo. E isso é uma verdade que a história confirma. Por isso temos muitos exemplos de pessoas que foram mortas e perseguidas até mesmo pelo sistema religioso vigente. Pessoas que morreram por defenderem as escrituras, por interpretarem, né, as escrituras, ou imprimirem as escrituras e disponibilizar ao povo. Pessoas que brigaram com governantes, com líderes, com autoridades para poderem preservar a palavra de Deus, né? A sã doutrina da fé. Embora a sã doutrina da fé tenha recebido milhares de ensinamentos deturpados sobre o Evangelho Salvador de Jesus, de Yeshua. Quando você tem ali no período da história o fortalecimento das igrejas nominais, ele tem uma perda significativa do Evangelho verdadeiro, porque muitas tradições humanas foram incorporadas na igreja, desfigurando assim a igreja de Cristo. Aí sim nós vemos ali o joio e o trigo se misturando. Então, por isso que eu mencionei que as instituições religiosas nominais, elas não necessariamente são a igreja de Cristo. Elas têm a igreja de Cristo dentro de si, né? É inegável isso, tá? Inegável. Existem pessoas boas, de coração bom, praticando o Evangelho do Senhor Jesus em todas as religiões e fora das religiões. Então a Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo que existe independente de organizações placa CNPJ. Mesmo antes de não existir ideias de igrejas universais, a Igreja de Cristo já existia, quando ele afundou, né, digamos assim, no Pentecostes, quando ele derramou o Espírito Santo. Então, ao anjo da congregação, aos 7 anjos, as 7 estrelas que estão na mão de Cristo, pode representar aquelas pessoas que Cristo tem usado durante os séculos para trazer ao povo a Igreja de Cristo, que está espalhada no mundo e espalhada nas religiões e fora delas, esclarecimento espiritual. E isso daí significa exatamente isso, está na mão de Cristo, ok? Então Cristo, quando acha necessário, ele traz uma informação, né? Não estou dizendo que é uma revelação nova, nada disso, porque Efésios fala que todas as revelações foram entregues, né, pelos apóstolos, por meio de Jesus Cristo e pelos apóstolos, né, e pelos profetas. Então, se viesse um anjo do céu falando novas coisas, né, diferente do evangelho que havia sido pregado por eles, seja anátema. Então, estamos falando aqui não de pessoas que iriam trazer revelações de um novo evangelho, tá bom? Não estou falando disso. Na verdade, essas pessoas estão cercadas de idolatria, muitas das vezes, né? De paganismo, de falsas profecias e de ensinamentos humanos carnais. Eu estou falando de pessoas que pegam as escrituras, estudam as escrituras com amor, com afinco e trazem para a humanidade, para a Igreja do Senhor Jesus, o reavivamento da fé e o reavivamento da vontade de servir ao Senhor. Então aqui, olha, gastamos aqui praticamente 20 minutos para explicar para vocês essa introdução do capítulo 2, do anjo que é aquele responsável por escrever as congregações, certo? As primeiras 7 congregações, como vocês veem aqui, existiu anjos, que nós não podemos afirmar categoricamente que são seres humanos ou que são realmente espíritos de Deus que estão por conta da congregação. Há uma outra teoria que não posso deixar de dizer, que existe também, né, esse grupo de 7 anjos que cuidam da Igreja de Cristo,
que ajuda a cuidar da igreja de Cristo durante os séculos, tá? Então existe também essa visão. O que eu acredito, né? Eu acredito na visão em que Jesus ele pode usar anjos mesmo, espíritos que são espíritos bons, né? Que não se curvaram a Satanás, para auxiliar a fé, né? A chamar pessoas ao evangelho verdadeiro. Como também ele usa pessoas, seres humanos, né? Que também são mensageiros. Eu acredito nisso. Então vamos lá. O que você acredita? Depois você comenta aí para nós nos seus comentários. O importante não é em si o mensageiro, mas sim a mensagem, tá? O mensageiro em si não é muito importante. O que nós temos que falar aqui é sobre a mensagem. E vamos à mensagem. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros. A mensagem é daquele que tem o controle das estrelas, sejam elas anjos que estão a favor da congregação, tá? Porque os anjos são relacionados às congregações, ao anjo da igreja, tá? O anjo é da Kehilá, ou seja, ele pertence a Kehilá. Ou ele trabalha a favor da Kehilá, da igreja, da congregação, para enviar a mensagem daquele, que é Jesus, tá? Então, aqui mostra que o foco da mensagem não é nem a igreja e nem o anjo, mas sim aquele que envia a mensagem. Este é o foco. Nosso Senhor Jesus, ele é o foco de nossas vidas, como igreja de Cristo. Então vamos lá. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Quando a Bíblia fala mão direita, geralmente ela quer dizer controle total, ok? Ou aquele que ajuda, né? Tanto é que Jesus, né, está à destra de Deus, está na mão direita de Deus. É aquele que ajuda, né, ao Pai em todas as coisas. Então aqui fala que o Mashiach, ele tem 7 anjos na sua mão, ou seja, pessoas ou espíritos que iriam contribuir com o Mashiach na divulgação da mensagem à igreja, que é os 7 candelabros de ouro, como nós já vimos aqui. As igrejas, aqui ó, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, tá? Então os candeeiros são as 7 igrejas. Jesus é apresentado aqui, nesta ocasião, como aquele que anda no meio dos candelabros e que tem na sua mão as 7 estrelas. Quer dizer, quando um sumo sacerdote ou um sacerdote ele entrava no santo, ele fazia exatamente o que? Nós tínhamos aqui, vamos fazer um desenho, né? Temos aqui o lugar santo, ok? E o santíssimo, que é o repartição menor. E aí, uma vez podia entrar dentro do santíssimo. Dentro do santo, tinha que se entrar todos os dias. Todos os dias tinha que se entrar. Então eu entrava uma vez de manhã e uma vez saía. Uma vez à tarde e saía. Quem entrava? Os sacerdotes. Para que entravam? Para exatamente fazerem manutenção na menorá. Por isso que aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse, você vê essa relação de Jesus andando sobre as menorás. Aqui ele deveria estar vestido com a roupa de sumo sacerdote, ou de sacerdote, né? Roupa sacerdotal. Por quê? Porque ali ele estava nada mais, nada menos do que cuidando da menorá, cuidando da luz de cada menorot, ok? Cada candeeiro. E cada igreja dessa que vai ser mencionada representa um candeeiro desse, ok? Cada igreja vai representar um candeeiro. Por isso que são 7 candeeiros, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E são exatamente 7 igrejas. O que o sumo sacerdote ou os sacerdotes faziam? Eles entravam no Santíssimo 2 vezes ao dia para colocar azeite nessas menorotes, nesses candeeiros, ok? E também eles faziam o quê? Antes de colocar um azeite novo, eles tinham que limpar esses receptáculos. Esses receptáculos precisavam estar limpos para receber novo azeite, para queimar, né, naquele período. E como que funcionava? Os que eram trocados de manhã, eles ficavam acesos até mais ou menos a tardinha, quando o azeite já estava acabando. Os sacerdotes entravam novamente, limpava, né, porque aqui tinha combustão, né, e havia sujeira, então eles tinham que limpar aqui. Colocar o novo azeite para que aquela chama pudesse ficar mais aquele período da noite toda. Então era 2 vezes ao dia que era feito isto. Cada sacerdote designado no seu posto entrava no Santíssimo para fazer o sacrifício da manhã e da tardinha. O profeta Daniel fala sobre isso, o sacrifício da manhã e da tardinha, ou manjares da manhã e da tardinha. O que era esse sacrifício? Basicamente, esta menorá, também tinha a questão do incenso, o incensário, né, que representa as orações e assim por diante. Por que nós estamos falando disso? Porque o livro de Apocalipse vai começar a falar sobre isso, sobre Jesus limpando as 7 igrejas, e ele vai fazer referência a menorá. Se vocês não mudarem, eu vou retirar o seu candeeiro. Uma congregação ele fala assim. Então é importante a gente entender essa correlação que existe do Velho Testamento. E aí você vê Jesus, Yeshua, desde os primórdios, já trabalhando como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, embora fazendo o serviço semelhante ao serviço realizado no templo levítico, ok? Porque o serviço levítico é sombra do serviço de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Jesus, sendo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele entra diariamente, 2 vezes ao dia significa diariamente, mostrando que Jesus ele tem intimidade com a sua igreja. Ele diariamente, de manhã e de tardinha, ele vai tratar dos seus com o Espírito Santo. Porque o que era derramado aqui? Azeite, né? Que é o tipo do Espírito Santo. Então, aqui nós estamos vendo o que João viu. O Senhor Yeshua, como sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque, estando ministrando as 7 igrejas. E nas suas mãos haviam 7, aqui não tem, mas tinha 7 estrelas. 7 estrelas, ok? 7 estrelas. E na sua boca uma espada afiada. Então saía na sua boca uma espada afiada, né? Que significa julgamento da parte dele. Ou seja, a palavra dele era cortante, né? Penetra até o fundo da alma do espírito, da junta e das medulas. É o que nos motiva, né? É o que nos limpa dos nossos pecados, as palavras do Senhor Machia. Então agora que vocês entenderam isso, nós vamos com certeza, com facilidade, poder entrar nas congregações de fato. Veja a mensagem enviada então aos Efésios, certo? Os Efésios, só como título de curiosidade, contexto, eram pessoas que viviam ali na Ásia Menor, ok? Essa congregação era composta de judeus e de gentios. Judeus por quê? Porque os judeus se espalharam em todo o território romano e eles adoravam por meio de sinagogas, né? Eles se reuniam nas sinagogas para adorar a Deus, aqueles que estavam longe do templo. Daí, quando o Atos dos Apóstolos narra a pregação do apóstolo Paulo, que foi o fundador dessa igreja, né? O apóstolo Paulo foi um anjo dessa igreja, praticamente, né? Porque ele foi um dos que foram usados por Jesus
para levar o evangelho de Jesus àquela comunidade ali, em Éfeso. Daí, o que acontece? Aquela comunidade foi encontrada por Paulo, ele ia às sinagogas dos judeus pregar no Shabat e, consequentemente, muitos gentios também aderiram à mensagem. Então, a congregação de Éfeso, eles eram um misto de judeus e gentios. Se vocês quiserem depois, vocês podem ver a carta de Éfeso, os 6 capítulos, você vai ver as coisas que Paulo ensina àquela congregação ali. Tá bom? Hoje nós vamos focar no que Jesus Cristo falou, não vamos entrar muito a fundo. Outro detalhe importante é que Éfeso era uma cidade extremamente pagã, pois ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Ártemis. Tá bom? Então, essa deusa era uma deusa adorada ali pelos efésios e por incrível que pareça, Paulo teve alguns problemas, né, com aquela comunidade ali, tá? Tanto de judeus quanto de gentios, né, que adoravam aquela deusa ali, Ártemis. E aí os cristãos viviam naquela comunidade de pessoas que totalmente idólatras, tá? E eles precisavam reverenciar a Cristo e não as idolatrias daquela vida. Então, baseado neste contexto, veja o que o nosso Mashiach diz. Conheço, vou ler aqui na Bíblia Novo Testamento Judaico, tá? Bem aqui. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Veja que, como eu mencionei, Jesus Cristo ele trata cada candelabro todos os dias, como um sacerdote troca o óleo, limpa, examina. Então Jesus ele conhece a obra, as obras dos Éfesos, da igreja de Éfeso. Ele conhece o trabalho deles, ele conhece a perseverança deles. Então Jesus, Yeshua, ele está bem a par, pessoas, do que você faz na obra de Deus. Você não precisa tirar foto, postar no seu status que você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, que você está lendo a Bíblia, que você ajudou uma pessoa, que você se reuniu com fulano de tal. Você não precisa fazer nada disso, tá? Não deixe sua mão direita saber o que a sua esquerda fez, ou que a sua esquerda saber o que a sua direita fez, e assim por diante. Por quê? Porque Jesus ele sabe o que você faz. Ele está percebido da tua obra. Você não precisa ficar mostrando para o mundo as tuas boas ações, ok? Continuando. Sei que não pode suportar os maus. Isso era uma coisa positiva para os efésios. Eles não suportavam os maus. Eles não suportavam a maldade. Ok? E Jesus os elogia. Aqui você tem elogio, olha. Conheço o seu trabalho, elogio. Tua perseverança, elogio. Obras, elogio. Não pode suportar o mal, elogio. Veja um outro elogio também que a maioria dos cristãos não observam. Lembra que eu disse que essas mensagens aqui são para toda a igreja? Não é só para a congregação de Éfeso. Não é só para a igreja de Éfeso, é para qualquer um em Cristo. Então Jesus conhece a tua obra, conhece o seu trabalho, conhece a tua perseverança e sabe que você não suporta os maus. Ou sabe que você suporta os maus. E quando aqui está mencionando suportar maus, isso aqui tem uma correlação com o que as pessoas faziam em Éfeso. Então muitos cristãos, eles se adaptam demais às coisas que estão acontecendo no mundo. Eles começam a achar normal coisas que estão acontecendo no mundo. Nós não podemos suportar a maldade. Não podemos nos conformar com a maldade. A Bíblia fala que o sobrinho de Abraão, Ló, ele se agoniava, né? Ele afligia sua alma justa
ao ver as práticas que se fazia em Sodoma e Gomorra. Então é mais ou menos essa ideia aqui, olha. Eles lá na Éfeso, eles suportavam a perseverança, a tribulação, um bom trabalho, uma boa obra, e não suportavam os maus, as maldades praticadas. E agora veja o que muitos cristãos percebem: que pusestes à prova os que se dizem shilishim ou apóstolos, e não são, e os achaste mentiroso. Então, quando fala aqui, ó, pusestes à prova, vamos pegar aqui essa Bíblia, tá? Aqui a palavra tá aqui, ó, testar, tá vendo? Peirazor, tentar para ver se algo pode ser feito, tentar esforçar-se, tentar fazer uma experiência com teste, com o propósito de apurar sua qualidade. Então, aqueles cristãos em Éfeso foram elogiados por Jesus porque eles colocaram à prova os seus líderes, que se declaravam apóstolos. Então, se você pertence a qualquer tipo de denominação cristã, você tem que ter em mente que Jesus, ele elogiou os efésios por testar os líderes, por a prova. Ok? Por que eles não suportavam as coisas más? Porque eles colocavam à prova. O que isso significa? Aqui fala de apóstolos. Pessoas que se declaravam apóstolos. Só que é engraçado, porque as escrituras dizem que Jesus escolheu 12 apóstolos, um foi infiel, foi substituído, e depois Jesus chamou Barnabé e Paulo para ser apóstolo. Então, biblicamente, não tem muitos apóstolos. Só que aqui já estava tendo um novo... Embora a palavra apóstolo seja enviado, tá, gente? Então, uma pessoa enviada também pode ser chamado apóstolo, mas na ideia do cristianismo, os apóstolos foram homens escolhidos para Jesus, né? Por um propósito específico. Não se tem muitos apóstolos. Não tem sucessão apostólica, não existe isso no conceito bíblico. Então havia homens se chamando apóstolos. Por quê? Porque esses homens tinham interesse de fama na congregação. Porque a congregação reconhecia os apóstolos de Jesus como autoridade. E essas pessoas estavam querendo ganhar autoridade. Tanto é que o apóstolo Paulo fala sobre tais. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tá vendo? Então esses caras, né, essas pessoas eram falsos apóstolos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quer dizer, Cristo não chamou essas pessoas ao apostolado. E mesmo assim essas pessoas se auto-intitulavam apóstolos. Então é preocupante isso, porque nós estamos vendo que hoje o que mais tem é apóstolos e apóstolas, ou pessoas que se autodenominam líderes da fé alheia. Entende? Então, quando nós pertencemos a uma religião nominal, nós temos que provar os ensinamentos desses apóstolos. E olha só o que o texto diz aqui. Presta bem atenção. Se dizem apóstolos aqueles que a si mesmos chamam apóstolos ou declaram apóstolos, mas não são. Então Jesus está falando que essas pessoas não são escolhidas por ele para liderar ninguém. Essas pessoas se autodenominam líderes.
Então, quando participamos de religiões, né, que existe liderança, não é errado você provar essa liderança. Como você faz isso, né? De forma respeitosa, claro, né? Mas você vai ver se os ensinos desta pessoa, elas passam pelo filtro bíblico. Ok? Se esses ensinos não passam pelos filtros bíblicos, você não precisa se submeter a esses apóstolos ou esses líderes. Porque, como diz, falou assim, ó, e descobristes que eram impostores. Quem descobriu? Jesus falou com eles? Não, eles mesmos descobriram. Por quê? Porque eles passaram aqueles apóstolos na peneira. Aqui ainda até chama eles de mentirosos, tá vendo? A palavra aqui é mentiroso mesmo. Certo? Ó. Mentirosos, enganador falso, pseudos, tá? Pseudos, os pseudos apóstolos, ok? Os pseudos líderes cristãos. Então temos que tomar cuidado. O primeiro ensinamento importante, as igrejas de Cristo, de todos os ensinamentos que você vai ver aqui das 7 igrejas, guarde bem atenção a isso. Hoje nós vamos fazer só de Efésios, tá? O capítulo 2 vai ser fragmentado. Capítulo 2, capítulo 3. Vamos fazer igreja por igreja, né? Talvez 2 igrejas, né? Vamos depender aí do tempo. Mas a primeira mensagem que o nosso Machia, ele passa para a igreja de Efésios, que representa todas as igrejas, todos nós, todos os cristãos em Cristo, todos o corpo de Cristo. A primeira mensagem que ele fala é sobre não aceitar o mal e provar os homens que se chegam a nós como líderes. Isso aqui não é uma mensagem exclusiva de Efésios, entendeu? Não é uma mensagem exclusiva para os Efésios. Vamos ver aqui no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. Ele fala com os apóstolos, né? Tudo que ele fala com os apóstolos, gente, é para nós também, entendeu? Porque os apóstolos é os primeiros, tá? É os primeiros. Então, quando os apóstolos perguntam para ele, né, o que aconteceria com o final dos tempos, a consumação dos séculos, veja a primeira resposta que Jesus disse. A ele lhes respondeu, Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, 4. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Se você pegar aqui, olha, a palavra Cristo, como vocês estão vendo, significa ungido. Ok? Então muitos iriam dizendo que são ungidos. Você conhece alguns que se dizem ungidos e querem ser líderes da fé dos outros? Você conhece? Tem até um aí que disse assim, né? Que ninguém ousa tocar no ungido do Senhor, né? Então essa pessoa ela se autodenomina ungido do Senhor. Mas o Senhor Jesus disse que essas pessoas elas iriam para enganar, ok? E ele diz que os apóstolos e os verdadeiros cristãos não deveriam ser enganados, porque esses que viriam em seu nome dizendo eu sou ungido, enganaria muitos. Então, de fato, esses superfinos apóstolos, ou pseudo-apóstolos, ou pseudo-líderes, ou pseudo-cristos, ou pseudo-ungidos, nós estamos vendo por aí, ungidos, né? Governantes, esses líderes, nós temos que tomar cuidado com eles. Porque Jesus está falando aqui a Efésios e aqui em Mateus é a mesma mensagem. Ele está apenas reafirmando a mensagem de Mateus aqui, a congregação em Éfeso. E lembrando aquele paralelo que eu fiz com vocês, que
As 7 igrejas representam todos nós, uma situação que cada um de nós pode cair. Tá? Tudo que é falado das 7 igrejas é pra gente. É pra igreja de Cristo, de forma individual e coletiva, né? Cada um de nós faz parte da igreja individualmente, mas na comunhão somos coletivos. Pertencemos ao mesmo corpo do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos Jesus falar sobre esta mensagem de cuidado, de cautela em Éfeso, devemos estar preocupados em examinar se nossos líderes ou aqueles que nos ensinam a palavra, eles estão se certificando realmente do Evangelho Salvador de Cristo. Então, cuidado, pessoas, se vocês são igrejados, né? Vocês igrejados no sentido das igrejas nominais, se vocês são desigrejados também no sentido das igrejas nominais, mas você é igrejado em Cristo, cuidado com as pessoas que te ensinam o Evangelho. Você precisa colocá-las à prova e ver se elas realmente ensinam a palavra do Senhor. É isso que Matias está falando aqui, elogiando aos Efésios porque eles colocaram à prova aquelas pessoas ali e viram que eles são mentirosos. Ok? Vamos continuar. E tendes perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Então, uma característica que Jesus fala aqui, que a igreja de Cristo passaria, não só os Efésios, né? Mas a igreja de Cristo passaria, é perseverança por causa do amor ao nome dele e os sofrimentos que traz ao verdadeiro cristão o nome de Cristo. Todo aquele que se aproxima de Cristo para o servir vai ser perseguido. Ele diz assim, quem quiser vir após mim, apanhe a sua cruz, a sua estaca de tortura e me siga continuamente. Tá? Vim após mim, não antes dele, mas depois dele. Vim após mim. Quem quiser vir após mim. Então todos que vêm depois de Cristo, não antes de Cristo, na frente de Cristo, mas atrás de Cristo, porque Cristo é o líder, ele vai na frente, tem que apanhar sua cruz ou sua estaca. Quer dizer, o evangelho, meu querido, é o evangelho de sofrimento, não é um evangelho de bênçãos materiais, um evangelho de teologia de prosperidade. Cuidado com esse tipo de ensinamento, esse tipo de ensino, tá? Pelo ensino do nome de Cristo, os cristãos são perseguidos e mortos. Isso aí é o fato. Não foi diferente com os Efésios. Vamos continuar. Aí sim, veja só, ele elogiou os Efésios por causa da sua obra, do seu labor, de não aceitar coisa errada, de sofrer por causa do seu nome, de esquadrinhar os líderes e rejeitá-los. Agora ele tem uma coisa contra eles. E isso também pode se aplicar a cada um de nós. Então, quando estudamos Apocalipse, nós temos que entender que essas palavras são para nós, entende? É para você. Então você vai se perguntar, tá? Se essas palavras servem para você. Porque se servir, cuidado. É hora de fazer mudança. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, quando os Éfesos encontraram com Paulo e ouviram o Evangelho Salvador de Jesus, eles anelaram de todo o coração, amando aquela mensagem. Se tornaram pessoas diferentes, foram transformados pela glória da redenção do Mashiach, receberam comunhão em seu corpo e seu sangue, participaram do Espírito Santo e começaram a viver de forma diferente. Só que o tempo foi passando, as pressões foram aumentando, foram perseguidos por causa do nome de Cristo e muitos deles, se não todos, tinham perdido o seu primeiro amor ou as suas primeiras obras, ok? Primeiro amor, ou seja, aquele amor que os motivava a andar em Cristo com toda a devoção foi diminuído por causa das aflições. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: seu amor por Cristo, pela verdade, pelo Evangelho, pelo Pai,
ele diminuiu com o tempo? As perseguições, as dificuldades, as provações fez com que o seu primeiro amor diminuísse? Veja que isto era algo que Cristo tinha contra a congregação em Éfeso, porque o amor deles estava diminuindo. Então, aqui Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caístes, e faz techovar, e pratica as primeiras obras. Olha aqui, primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu menorá, a tua menorá, ou a sua parte na congregação, se não fizeres techovar. Vamos ler aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta às práticas primeiras, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ok? Então a mensagem aqui é fortíssima. A falta de amor ou a diminuição do amor dos cristãos em Éfeso, que pode ser qualquer um, isso aqui aconteceu com a Igreja de Cristo durante os séculos. Muitos cristãos perderam o amor verdadeiro ao Evangelho apresentado. As primeiras obras cristãs foram sendo substituídas por obras pagãs, e os cristãos não tiveram força moral para ficarem do lado da verdade, porque queriam agradar a família, queriam agradar o governo, queriam agradar pessoas. Então, para você ser cristão, você tem que viver o cristianismo do jeito que ele é. Você não tem que ficar preocupado em agradar pessoas, porque senão Jesus vem e tira seu candeeiro, entende? Isso aqui é uma mensagem muito pesada. Tá vendo? Falando menorá, por quê? Porque se o sumo sacerdote chega e vê que a menorá está totalmente suja, ele pode simplesmente pegar e colocar outra no lugar. Ele remove aquela dali e põe outra. Simples assim. Aqui, lógico que vai estar falando de arrependimento, né? Tanto é que no hebraico a palavra para arrependimento é techuvá. Techuvá significa retorno. Techuvá é retorno. Fazer retorno. Voltar atrás. E em grego é metanoia. Metanoia. Tá? Mudar de mente. Arrepender-se. Então, se você não fazer techuvá, não fazer metanoia no seu ser, você vai ser retirado da congregação. É isso que está falando. Se você percebe que seu amor diminuiu por qualquer que seja o motivo, quer seja provação, quer seja muitas coisas boas que estão acontecendo na sua vida, que às vezes você não se perde, não é por causa de provação e dificuldade, às vezes você se perde por causa de coisas boas, boas oportunidades, dinheiro, festas, diversão. Entende? Se você deixar que estas coisas elas façam parte primordial de sua vida, e seu amor por Cristo, pela mensagem do Evangelho inicial, seja diminuído em seu ser, gradativamente, o Senhor Yeshua te chama ao arrependimento. O Senhor Yeshua te chama ao arrependimento. Te chama a techuvá, te chama a metanoia. Metanoia. Mudança de mente. Arrependimento. Techuvá. Retorno às raízes. Retorno às
primeiras obras, ok? O que está dizendo sobre primeiras obras aqui? Os apóstolos ensinaram essas obras às pessoas. Em Hebreus, por exemplo, né? O escritor de Hebreus, ensinado por um dos apóstolos, ele diz no capítulo 6 sobre obras primárias da fé. O batismo, a ressurreição, a imposição de mãos, coisas primárias. Então talvez você precise voltar às coisas primárias, porque ainda você é criancinha, bebe leite. Mas você tem que crescer na fé. Mas é importante você voltar. Recomeçar de novo. Antes que seja tarde demais. Porque ele diz: senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar a tua menorá. Se a menorá representa a união no corpo de Cristo, porque, como vocês estão vendo aqui, são 7, e elas estão ligadas entre si, certo? Representa o corpo de Cristo, a congregação de Cristo. Se você ser retirado dela, significa que você está sendo retirado do corpo de Cristo. Então é sério. Talvez você não entenda, mas o pecado da falta de amor é um dos piores que existe. Pois, embora aqui existam coisas erradas, né, que poderiam ser julgadas, aqui eles são disciplinados por causa da falta de amor às coisas primeiras. Ou o amor diminuiu. O amor de Cristo diminuiu. Aí o incentivo é eles voltarem às obras primeiras, porque senão seriam removidos. Olha o que Jesus diz agora. Tendes, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, odeia, né? Odeia as práticas dos nicolaítas. Então um dia nós vamos fazer só um estudo sobre isso, ok? Hoje não tem como, já está dando uma hora de estudo, né? Então os nicolaítas, eles faziam coisas que eram muito absurdas, sabe? Só que são coisas que hoje têm tidas como normal no mundo. Coisas tidas como normal. E olha que Jesus Cristo falou, olha, contudo, mesmo vocês diminuindo o amor, vocês têm odiado as práticas dos nicolaítas, que eu também odeio. Quer dizer, era uma vantagem, né? Era uma vantagem. Jesus estava dizendo que aquilo era uma vantagem. Então saber quem é Nicolau, saber o que ele ensinava e que essas pessoas acreditavam e faziam, é uma coisa que nos ajuda também, como cristãos verdadeiros, a ver se nós não estamos amando as obras de Nicolau. Ok? Vamos um dia fazer um estudo sobre isso, tá? Hoje não dá, mas depois nós vamos fazer. O importante é vocês saberem que eram pessoas que praticavam coisas imorais, né? Então não aceitem em suas vidas a imoralidade. Não aceitem em suas vidas as coisas corrompidas pela carne, mas sigam de perto as orientações do Senhor Mashiach. Agora, finalizando este estudo, veja o que ele diz. Isto é um padrão a todas as igrejas, tá? Todas vão ouvir as mesmas palavras finais, embora aqui vai ter 7 esperanças, 7 consolos, e todos esses consolos são para todos. Não significa que o consolo da congregação de Efésio não seja aplicável à congregação de Esmirna. Tudo que é falado para um é falado para outro também, entendeu? Ou seja, todos nós podemos ter as mesmas bênçãos ou as mesmas maldições declaradas aqui pelo nosso Senhor Jesus, Yeshua. Vamos ver qual que é essa bênção. Quem tem ouvidos, ouça. Isto é, escute atentamente.
Escute atentamente aí, tá? O que a Ruach, o Espírito, diz a Elot, a congregação. O que o Espírito diz à congregação? Quando nós formos estudar o profeta Zacarias, nós vamos estudar o candelabro de ouro, as duas oliveiras e o azeite dourado. Aqui no livro de Apocalipse 1, que nós estudamos, aqui você vê as menorás. A menorá, né, e as menorotes. A menorá e Cristo andando sobre ela. A menorá, ela precisa do óleo, ela precisa do azeite. Então aqui Cristo está falando sobre o azeite. Aqui Cristo está colocando o azeite. Olha só o que o azeite quer nos dizer. Presta atenção. Ao que vencer o quê? Vencer em Cristo. Vencer o mundo em Cristo. Vencer as dificuldades do mundo em Cristo. Obedecendo os mandamentos de Cristo. Acima dos mandamentos do mundo. Aquele que vencer, dar-lhe-ei comer da Etz Haim, que está no paraíso de Elohim. Ou seja, darei de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Lembra da árvore da vida que estava no Éden? A mensagem inicial de Yeshua à sua igreja é: o vencedor poderá comer da árvore que Adão e Eva não comeram. Foram expulsos do jardim para não comerem, mas quem vencer vai poder comer. O jardim de Deus é referência ao Éden, Gan Éden. Ok? Jardim das delícias. E aqui diz que quem vencer vai poder comer da fruta da árvore da vida. O que nós conhecemos hoje é apenas o fruto do conhecimento do bom e do mal, do bem e do mal. Por isso que nós estamos passando por muitas coisas ruins, porque nós estamos conhecendo o mal, conhecendo o pecado, conhecendo a morte. Tudo isso é mal. Você começou a ter ciência disso. O homem começou a ter ciência disso. Mas ainda nós não compreendemos do fruto da árvore da vida, porque nenhum homem ainda pôde comer esse fruto. Mas os vencedores comerão, pois Jesus lhes permitirá comer. Com essas palavras eu termino então este estudo. Que a graça e a paz de nosso Deus Yod Heh Vav Heh e de seu Filho Yeshua HaMashiach seja com cada um de vocês. Escute o que o Espírito diz a você. A Rua está dizendo ao seu coração. Você só faz parte do candelabro de Cristo quando você é tratado por Ele. Quando o Espírito desce ao seu ser e Ele habita em você. E Ele testemunha: quem vencer comerá da árvore da vida que está no jardim de Deus, de Elohim.